Já está. Beleza. Já fizemos a prece, né? Então, nós vamos hoje, mais o conhecimento de todos, né? Está iniciando o estudo de uma nova obra, né? Nosso lar, simbolizando a vida no mundo espiritual. Pensamos hoje em fazer, né? A gente estudar, comentar a apresentação do Emmanuel e a introdução do próprio André, né? Tem muita coisa que a gente pode falar em cima. E no próximo encontro, combinando aí a gente assistir o filme, vamos lá. A exemplo do que vamos fazer no livro dos Espíritos, né? Vamos assistir o filme do Kardec. Hoje vai dividir em duas etapas, porque o filme é grande. Eu não lembro aqui quanto tempo que é desse nosso lá, mas talvez seja necessário fazer dois encontros. Enfim, nós vamos Oi? Você foi longe dessa vez. Tá bom? São todos bem-vindos. Bem-vindas, né? Tatiana foi longe dessa vez, Tatiana. A gente espera que esse estudo seja proveitoso para todos, né? Aí a gente tem que combinar algumas coisas, né? Por exemplo, quando quiserem interferir de alguma forma, sem nenhum problema, mas a gente vamos evitar conversa paralela, senão, né, a gente acaba não tendo ganho com isso, porque não vai gerar entendimento, né? Enquanto um às vezes está falando, o outro está comentando aqui. Vamos comentar realmente para todo mundo ouvir, a gente sanar nossas dúvidas. Quero deixar claro desde já que eu sou só o facilitador, né, do estudo. Vou estar aprendendo juntamente com vocês. Né? A doutrina espírita não tem ninguém que saiba tudo. E que a gente procure, na medida do possível, ir estudando os capítulos antes da gente discutir, estudar aqui, porque já vem, né? Às vezes já vem com a dúvida, já traz ideia, então que a gente possa fazer assim para que fique mais proveitoso, né? No de hoje nós precisamos queremos lembrar, eu anotei alguns comentários aqui, e essa obra, primeiro a gente precisa ter ideia do contexto onde a obra foi trazida a lume pela espiritualidade, né? O ano em que foi editada foi 1943, então temos... Isso. Publicado. 44 anos. 80 anos, nós estávamos nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, né? Então nós vamos ver que tem passagens no livro que menciona, inclusive, né, essa questão, os efeitos que o ambiente de guerra estava causando lá no plano espiritual. Nós vamos ver tudo isso aí. E a questão do trabalho envolvendo, quando, né? No ato da guerra. Isso aí. É preciso dizer, né, assim, a título de bastidores, né, que o Chico, a essa época, já havia enfrentado um processo, né, quando a família do Humberto de Campos, quando ele editou o livro do Humberto de Campos, a família exigiu os direitos autorais daquele livro. Estava duvidando que era Humberto de Campos, mas fizeram os direitos autorais. Cientes de que o próprio Chico nunca foi detentor de direito autoral de nenhuma das obras. Quando
terminava uma obra que ia para a edição, ele ia no cartório, transferia os direitos normalmente para a Federação Espírita Brasileira. Então, ele foi envolvido no processo à época, né? E foi um processo que foi longo, foi penoso para ele, né? Muita humilhação assim, por parte da imprensa, né? Até de outros espíritos, mas no final estava dando tudo certo. Segundo consta, o juiz que sentenciou disse que ele não poderia conceder a alguém direito autoral de uma obra que era fruto de um espírito. Direito autoral é coisa para encarnados. Então foi até com muita sabedoria a sentença, né? E isso é que acabou ensejando, inclusive, a adoção do pseudônimo de André Luiz. Na verdade, a obra foi toda coordenada pelo Emmanuel, que encontrou no mundo espiritual o André, que muitos dizem que é o Carlos Chagas, sanitarista, né? Famoso. Mas isso tem certeza absoluta. Mas é uma indicação firme de que seja ele, o André Luiz, que se dispôs a trazer a ideia do Emmanuel. Já existiam obras na época que descreviam a vida no plano espiritual, mas eles quiseram encontrar uma pessoa que viesse narrar a sua própria história, o seu próprio drama, inclusive, né? Isso está descrito aqui no primeiro livro da coleção, né? No Nosso Lar é o primeiro livro. Daqui em diante, o André passou a estudar situações que não necessariamente as dele. Fazia até conexões com a situação dele, mas aí passou a observar realmente os detalhes de situações vividas por outros espíritos que seriam de interesse dos encarnados, né? Mas então o Emmanuel trouxe o André, que não era André ainda, não tem nome, né? Revelado aí, aproximou ele do Chico. Ele ficou uns 3 anos, mais ou menos, frequentando lá no centro do Chico, para entrar ali numa sintonia, para ver como é que funcionava a questão da psicografia com o Chico, né? E ele tem uma curiosidade que o nome André Luiz, né, foi adotado da seguinte maneira. Um dia o Chico pergunta ao espírito: escuta, mas nós estamos juntos aí já há um tempo, mas como é que é seu nome? Aí o Chico estava no quarto, ele dormia com o irmão no quarto. E o irmão do Chico chamava-se André Luiz. Aí o espírito pergunta: como é que é o nome desse aí? André Luiz, meu irmão. Então, a partir de hoje, eu me chamo André Luiz. Por isso o nome, né? O nome foi adotado a partir daí, exatamente para evitar a questão de processo, né? Se ele tem um nome dele mesmo, os familiares poderiam fazer o mesmo questionamento, o mesmo pleito que os familiares do Humberto de Campos fez. Humberto de Campos, para quem não sabe, a partir desse processo, então, ele passou a ditar obras para o Chico com o codinome de Irmão X. Tem muitas obras aí, né? Qual é o Humberto de Campos? Humberto de Campos. Teve que substituir, que estava dando muito problema. A família, né, quis exigir direitos, né, financeiros, né, direitos autorais das obras. E outra coisa que foi comentado, nós extraímos em algumas pesquisas, que as pessoas mais antigas narram, inclusive à época, essa obra, ela não teve a aceitação que ela tem hoje, até no meio espírita. As pessoas achavam que isso era coisa da cabeça do Chico, que era a piração do Chico, ele chegou passar por esse tipo de situação, né? E a gente imagina realmente que seja mais ou menos, né? Nas obras do Chico, nas biografias do Chico, tem realmente muita coisa que ele
ele passou, né, muitas dificuldades, muitos problemas enfrentados, e o curioso é saber que, às vezes, esses deboches, essas coisas partiam dos espíritos. É compreensível até certo ponto, porque não se tinha notícia a esse nível, né, de informação de vida no mundo espiritual. E as pessoas traziam, na época ainda, um pouco enraizada, aquela ideia de céu e de inferno dos católicos. Apesar de serem simpáticas à causa espírita, né, a doutrina espírita, ainda traziam aquela ideia de céu e inferno, morreu, acabou ali, vai para o céu, vai para o inferno, que no céu vai ficar tocando harpa no jardim, nos anjinhos, né? E o André vem mostrar uma realidade completamente diferente, dando conhecimento a todos de que a vida literalmente continua após a morte. Né? A morte não transforma ninguém de uma hora para outra. Se eu desencarnar aqui agora, eu nascerei lá no plano espiritual, ou renascerei lá do mesmo jeitinho que eu estou aqui, com os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, né? Então não há transformação brusca com a morte. Essa transformação a gente tem que procurar fazê-la aqui, desde já. É lógico que a gente consegue se transformar lá também, mas o local onde a gente tem como missão, e é o mais importante para que a gente exerça, a maior dificuldade que o espírito tem é exercer o controle e o domínio sobre a matéria. Isso só se faz aqui, não se faz lá. Lá a gente aprende, a gente pode muitas vezes trabalhar e conseguir trabalhar com perdão, né, que é uma coisa importante também, mudar ali um laço de ódio por um de amor, né? Isso a gente consegue fazer no plano espiritual. Mas o controle sobre a matéria é só aqui, né? Por questões óbvias. Matéria é aqui. Lá tem matéria também, mas é outro tipo de matéria, né? Então é isso aí. E outro detalhe importante, a espiritualidade controlou o Emmanuel, né? Era o coordenador desse trabalho, todas essas obras do André, o Emmanuel, naturalmente, e outros espíritos capacitados, estavam sempre por trás, dando orientação e informação de bastidor, de que muitas das situações vividas, presenciadas pelo André, não foram permitidas que fossem trazidas, colocadas no livro, porque eram coisas por demais chocantes, grotescas, principalmente quando se fala de visitas a regiões, né, mais grosseiras, mais trevosas, né, e que não iriam trazer ganho para os encarnados, ao contrário, poderiam ensejar um medo que não seria útil, não faria bem a ninguém. Então, eles contam que muitas passagens não estão no livro porque não foram permitidas. E assim, a gente vai fazer aqui o início, né? Vamos começar a ler aqui essa apresentação aqui do Emmanuel, né? Vamos lá, de novo, amigos. Até aí, alguém quer comentar alguma coisa, perguntar algo? Tudo bem? Tem alguém que me falou? Eu não estava falando dessa, né? Não, eu saí de uma faringite. Saí de uma faringite. Tá calor, mas tá tranquilo, tá controlado. Tá bom. Tá bom. Outra pergunta. Aí já tem essa aqui do IPVG, isso que eu ia falar, quem quiser comentar, porque eu trouxe o meu para cá, eu não sei se ele ainda está aí. O meu lá na Antiga. Mas ele também tem algumas alterações. A gente vai recomendar, ele está
Não é só, é aquele lá, ó. Os mesmos aspectos. Quem quiser, fala comigo, a gente divide, tá? Vou orar por isso. Todos apostos aí? Vamos lá, então. Novo amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Em balde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. É exatamente o que nós acabamos de comentar, né? Ele adotou um codinome para evitar, né, os problemas. Além do que, imagina que seria realmente constrangedor para a família um médico famoso, se é que é Carlos Chagas mesmo, um sanitarista, que era de projeção à época, né? E depois desembarcar descrevendo esses tormentos todos no umbral, nas regiões inferiores, né? E expondo as suas fragilidades, seria realmente bom para a família. Só a gente pensar que a gente não gostaria de ver, eu tenho meu pai desencarnado, gostaria de ver a não ser que ele não tivesse nenhum problema em descrever, e tudo bem, né? Mas acho que não seria bom de qualquer jeito, né? Aí o Emmanuel continua, essa apresentação é do Emmanuel. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. A gente sabe, né, que o esquecimento do passado, que muita gente questiona, ele, na verdade, ele é realmente uma bênção. E quem questiona sem um embasamento, porque não há ganho nenhum se a gente soubesse, sem nenhuma dúvida, tudo que nos sucedeu nas vidas anteriores. Por quê? Porque nós sabemos que o mecanismo escolhido por Deus para harmonizar os desafetos é colocá-los para conviverem debaixo do mesmo teto. Então, se eu sei que numa vida anterior o João me assassinou para ficar com meus bens ou com a minha esposa, como era muito comum acontecer, né? Os romances mostram isso aí, ou vice-versa, né? Como é que nós cresceríamos em harmonia, né? Um pai receberia um filho, sabendo que esse filho fez isso com ele, assassinou em outra existência. Então, onde o carinho paterno, o carinho materno, se sabe que está recebendo ali um inimigo ferrenho. Óbvio que o esquecimento ele é uma bênção divina. E foi exatamente aplicado aqui, inclusive, no nome, né? André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Quando ele fala aí daqueles corações amados que ainda estão envolvidos nos mantos da ilusão, nós não temos dúvida que nós vivemos envolvidos em muitas ilusões, né? Ilusão de quê? Muitas vezes nós temos ilusão
que é só aqui, a nossa vida é só assim. Por isso a gente às vezes se apega a coisas. Por isso a gente às vezes se apega a coisas que só dizem respeito às sensações do corpo físico, e que quando a gente desencarnar, essas coisas vão obrigatoriamente ficar por aqui, porque não vão surtir efeito lá. E aí, quando eu digo, o que a gente pode dizer? Dinheiro, né? Às vezes drogas, álcool, fumo, né? Títulos, isso aí. Apego a afetos, né? Então, essas coisas fazem parte de um jogo de ilusões que os encarnados estão realmente sujeitos a ela, e que cabe a nós todos, pelo conhecimento, pelo esclarecimento, a gente aprender a conviver bem com isso. A gente se forrar completamente dessas ilusões não é ainda para nós, é para quem está mais evoluído que nós. Mas a gente exercer um certo controle sobre isso, de forma que isso não exerça domínio sobre nós, que seja capaz de nos levar a cometer, a praticar atos que depois vão resultar em prejuízo para o nosso espírito. Que é a nossa verdadeira situação é de espíritos. Nós somos, muita gente aí tem algumas falas aí que falam assim, a gente não pode confundir, pensar que nós somos encarnados vivendo experiências espirituais, quando na verdade nós somos espíritos vivenciando experiências carnais. Ao contrário. Porque o que sobrevive, o que vai sempre existir, é a vida espiritual. Aqui é passageiro, temporário. Se quiser interferir aí, para perguntar, colocar, trazer alguma ideia, fica à vontade. Você falou agora há pouco sobre a questão questão da vestimenta que nos proporciona esse esquecimento, porque imagina se nós tivéssemos lembrança de todos os nossos atos, e que na maioria não são bons, que temos muitas dívidas anteriores a ser quitadas. Então, aí nós enxergamos aí o verdadeiro amor de Deus para conosco, né? Essa vestimenta que nos oferece o esquecimento temporariamente, para que nós possamos trabalhar outras coisas em nossa vida. A gente vai criar simples e ignorantes. Por que o quê? Sim, a gente foi criado ignorante. E tem uma tendência para o mal. Não é para ter essa tendência. O problema aí é o seguinte. Nós somos fomos criados neutros. Sim. Nessa neutralidade, né, vamos dizer, simples e ignorantes, podemos até dizer que é sinônimo de vazios de experiências. E nós temos toda a liberdade de irmos vivenciando as coisas. Tá? E nessas vivências, infalivelmente, nós vamos nos envolver com o mal, com o bem, com o mal, com o bem, para que a gente, a partir dessas experiências, a gente tenha o discernimento de saber o que convém, o que é bom, o que não é bom. Só que, vamos dizer assim, o mal é a porta larga. É fácil, ele chama, ele atrai. Né? E o bem, normalmente, vai contra essa facilidade. Tá? Por isso que a gente acaba se envolvendo mais com o mal. Porque Deus permite isso, porque sabe que lá na frente
Nós faremos o trabalho de expurgar aquilo que há de mal em nós. Você adquire o mal, depois tem que resolver aquele mal. Tirar dele. Mas a gente adquire o mal que a gente quer. A gente adquire isso bem uma vez, a gente evitava que você... Isso aí. Acho que por isso que ele deixou o evangelho. Através dele a gente tem o conhecimento. E aí tem uma questão no livro dos Espíritos, que eu não me lembro o número, aí é só para o João, né? Sabe, tem todas catalogadas na mente. E eles perguntam, Kardec pergunta aos espíritos se é tipo inevitável o espírito, vamos dizer assim, percorrer a fieira do mal. E aí os espíritos respondem: do mal não, do erro. Porque aí é outra diferença que a gente precisa fazer. Quando a gente está vivenciando determinada experiência que a gente não conhece, e a gente faz a escolha errada, isso é apenas um erro, que a gente vai aprender com aquele erro e procurar não repeti-lo. Mas se eu, sabendo que já fiz, deu errado, eu insisto naquele procedimento, aí passa a ser o mal. Entendeu? Eu já tenho conhecimento, eu tenho experiência, eu sei que não me serve. Eu insisto, aí eu me associo ao mal. E isso é o que a gente mais fez aí atrás. Isso é a escolha de cada um. Exato, livre-arbítrio. E o mal. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio com responsabilidade. Né? Eu não falei Deus, não. Eu falei Deus criou a gente neutro. Neutro. Isso aí. A tendência nossa vai tomar por causa da facilidade. Isso aí. Deixou, não. Então, principalmente de 160 anos para cá, quase 170, a gente tem todos os elementos para acelerar o processo de retirada desse mal que habita em todos nós. O desvendar, o rasgar o véu do mundo espiritual aí que veio através da doutrina espírita, considerada a terceira revelação divina, né? E aí ele faz aqui uma comparação, né? Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Quem colhe as espigas maduras, quem já está lá no plano espiritual com um certo discernimento de tudo. E o resto, mesmo quem está lá e quem está aqui, né? Está às vezes com a lavoura verde, sem conhecimento, né? Não que quem esteja aqui não possa estar colhendo espiga madura, porque tem muita gente que colhe. É só a gente seguir, né, a recomendação dos bons espíritos que a gente vai colher espigas maduras desde já. E a gente traz um babá ainda, né? Tem babá. O babá que a gente dá canseira sempre nessa babá, né? Ela está querendo dizer que a gente tem os espíritos protetores, né? O anjo guardião, está sempre procurando nos envolver nas melhores energias, sugerindo sempre as melhores decisões, mas há sempre um respeito pelas nossas decisões. Nós temos o livre-arbítrio. Eles insistem, mas chega na hora de decidir, é com a gente. Voltando lá a ser puros, né, inocentes, né? Mas com a sementinha da nossa escolha. Né? Nem tão simples e nem tão ignorantes. Isso foi o que me ocorreu aí durante... A gente tem um potencial todo para o bem. Aliás, é a nossa destinação. Essa escolha que ela pesa em cima de nós, graças a Deus, nós somos responsáveis por ela.
por elas, né? Porque nós somos criados puros e ignorantes. Depois fiquei tentando acompanhar o seu raciocínio aí. Mas, em meio a isso aí, existia a nossa capacidade de escolha. A gente tem que não. Nós somos criados assim. Por isso que ele nos deu o livre-arbítrio, porque ele já conhecia, foi ele que criou. Né? Porque senão ficava tudo nas costas de Deus. Né? Sim. Nesse contexto, é preciso que se diga que, bem no começo da nossa trajetória, enquanto na era da razão, enquanto espíritos dotados de pensamento contínuo, razão e livre-arbítrio, por óbvio que esse livre-arbítrio é bem reduzido. Há um monitoramento, se podemos assim dizer, mais intenso da espiritualidade, por exemplo, que a gente faz com as nossas crianças. A analogia é essa. Né? A gente vai acompanhando as crianças desde novinho, não fazem nada sem a gente, nos primeiros meses, no primeiro ano, nos primeiros anos, né? Depois você vai observando que eles já vão tendo condição de fazer algumas escolhas, do que quer comer, do que quer vestir, né? Com certas restrições ali, monitoramentos, até que vão crescendo, vão ganhando idade adulta. Mesma coisa, no espírito, mesma coisa. Nós poderíamos dizer que nós estamos hoje entrando na idade adulta. Até porque se a gente não cortar esse ciclo psicológico, de vingança, de percepção, não vai acabar em cada um. Sim. Então, é isso que a gente tem que abrir a cabeça e começar a trabalhar, fazer, não ficar parado, fazer o bem antes de fazer o bem, porque senão você vai ficar um volta e volta, não Sim. vai para frente. Então, um círculo vicioso sem fim. Sem fim. Né? Sem fim. A gente que não, né? Como a gente ouviu isso, sabe? Tem que devagar essa vida, O Roberto, só atrapalhar mais um pouquinho, em uma das edições do Livro dos Espíritos, até que eu terminei de ler, nos é mostrado lá que quanto mais nós vamos distanciando da matéria, mais nós vamos tendo que, assim, é claro que a fila de lá para cá é enorme para encarnar aqui, para poder vivenciar e as pessoas terem experiência. E aqueles que vão tendo progressos maiores vão ficando mais para o fim da fila para voltar a encarnar aqui, porque são aqueles que vão se afastando mais da matéria, né, digamos, densa aqui, né, matéria no corpo físico, porque já são espíritos que espíritos que já vão se distanciando. Falado, igual um exemplo que você está, igual o Dr. Bezerra de Menezes, é um dos espíritos que já não tem necessidade de encarnar aqui mais, porque já alcançou um nível de evolução em que não mais é necessário vir aqui, mas sim é necessário ajuda aos que precisam vir aqui. Mas é importante pontuar aí que o Dr. Bezerra não é um espírito puro. Sim, então, ele mas ainda está sujeito a reencarnar, mas não em óbitos frequentemente igual não, em planetas como a Terra. Vai reencarnar em mundos um pouco mais evoluídos. Mundos mais evoluídos. Só quando ele chega lá no final da trajetória que ele vai ser considerado espírito puro, ele não está sujeito a encarnação em nenhum tipo de mundo dito material, né? Não, o Dr. Bezerra pode dizer que não é espírito de terceira ordem, não, já está de segunda aí pelo menos, né? Que é os bons espíritos. Espírito de segunda ordem seriam os bons espíritos. O bem o desejo mais constante do bem. Não está completamente isento de influência do mal, mas o mal exerce pouca influência. Também. Posso falar um pouquinho sobre o negócio de encarnação? Acabei de ler um livro que a Marcos gosta de ler. Então, ele é exatamente quando o cara, né, Carol passou o livro para mim, que ele desencarna num momento assim que ele queria vingar
entendeu? Umas pessoas que tinham feito mal a ele. E aí ele chega no mundo espiritual e encontra o filho, que tinha sido filho dele. E ele começa a explicar para ele como é o mundo espiritual. Que tudo é tão organizado que para a gente chegar aqui, para a gente estar encarnado, nossa, gente, a gente tem que aproveitar, viu? Porque é uma... Nossa, é muito trabalho. Aí mostra para ele todo o trabalho que teve para ele vir e tudo, né? E, nossa, maravilhoso o livro, assim. Tem horas que eu fico pensando assim, gente, será que eu sou espírita mesmo? Será que eu estou acreditando nisso que eu estou lendo? Sabe? Porque você até duvida, entendeu? Da organização das crianças que se encarnam, como é que elas são tratadas, entendeu? Sim. Da parte das pessoas que ainda estão muito atrasadas, né? Os espíritos estão atrasados. Então, a gente tem que aproveitar. Muito. Eu cheguei no final do livro e falei assim, meu Deus do céu, eu estou com ouro na mão. Preciso aproveitar. Eu não sei se alguém tem facilidade com matemática aí, é professor de matemática e tal, é uma equação difícil, quando vou colocar que a gente consiga entender a equação que é de terceiro grau, é uma das mais difíceis. Reencarnar deve ser de 20º grau, porque são tantos pontos que têm que ser fechados. No meu, vou pensar alguns no meu caso. Eu teria que nascer dentro lá da minha família, que eu nasci. Eu teria que depois formar a minha família, que eu formei, tudo programado. Eu teria que vir deslocar de Guaçuí para Tombos, não é por acaso, né? Eu teria que estar associado aqui a todos vocês aqui, porque eu tenho compromissos com todos vocês, assim como todos vocês têm comigo, né? É vice-versa. Então, se eu desperdiço isso, quando é que isso vai poder acontecer de novo? Na mesma situação, na mesma condição. Isso é a responsabilidade. Né? Então, é isso que você está falando, a responsabilidade da gente valorizar o momento que a gente está vivendo é enorme, enorme. E aí, quem, né, diante disso, quem aborta essa missão pelas portas do suicídio, então, por isso que acaba tendo seríssimos problemas do lado de lá, porque ele envolveu dezenas, centenas de pessoas no projeto dele, para chegar aqui ele simplesmente chutar o pau da barraca e ir embora, né? Então, é complicado. Ela falou também, Jesus falou mais inimigos. Foi aí que quebrou isso. Jesus veio e falou, vamos amar os inimigos, porque senão fica na televisão. Isso aí, era dente por dente, olho por olho, né? O segredo é esse. Isso aí. Que bem que era uma barrinha. Amar os inimigos, senão você não sai. E aí ele falou isso, foi um avanço enorme, né? E depois vem a doutrina espírita nos mostrar como amar o inimigo. Esse amor que a gente vai doar ao inimigo é um amor escolha. Não quer dizer que ele vai prosseguir sendo meu afeto, pelo menos não por enquanto. Mas eu vou escolher não fazer o mal a ele e mais, desejar o bem dele. Mesmo que eu afaste ele do meu convívio por um tempo. Talvez por algumas encarnações, né? Se não for possível trazer ao convívio, porque a quebra de uma confiança é algo considerável ainda a nós. Né? Enfim, nós vamos entender isso de outra forma mais para frente, mas por enquanto é isso. Vamos ver se a gente consegue encerrar essa apresentação aqui. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além de tudo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir ao outro o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados, laboriosos
e bem intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Essa obra é fruto de alguém que estava aí com boa intenção de nos mostrar como que é a vida no plano espiritual, como é que a gente faz para chegar bem lá, para estar bem, né? Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Hoje, então, há pouco tempo atrás, quem imaginaria que nós poderíamos fazer uma live que poderia ser assistida aqui no mundo inteiro, né? Isso aí. A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos deste modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Opinião, todo mundo pode ter a sua, deve ser respeitada, né? A gente vê que os espíritos de maior envergadura, né, como o Emmanuel, é ele que está falando aqui, eles, ao mesmo tempo que respeitam as opiniões de todos, eles fazem o que tem que fazer, colocou a mensagem aí, cada um entenda como quiser, fez a parte dele, né? Também não tem temor de ouvir nenhum comentário, não vai ficar com dedos para não ferir sensibilidade de um e de outro, não. Tem que fazer? Vamos fazer. Aqui daí cada um pense o que quiser. Se é correto o que fez, está feito. Tá? Reportamos-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar no conhecimento dos nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. Então, o objetivo sempre de nós adquirirmos conhecimento, de nós nos intelectualizarmos, é isso aqui, aplicar o que a gente conhecer nos serviços do bem. E só isso vai nos trazer o ganho que a gente espera, né? Que todos pretendem. E que, equivocadamente, a gente vem buscando em outras coisas, né? Na matéria. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Isso aí, a nossa maior ferramenta aí de progresso é essa possibilidade dessa luta humana. Essa luta é contra nós mesmos, nunca é contra ninguém de fora. Essa luta é exclusiva contra nós. Porque se nós fôssemos seres já pacificados, evoluídos, nada que viesse de fora nos atingiria. Aí a gente, né, recorda disso aí, fazer um link com uma entrevista que um repórter foi fazer ao Gandhi, depois de ter passado, não sei se todos conhecem a história do Gandhi, que foi humilhado, pisoteado pelos ingleses, né, e convocou o povo da Índia a fazer a independência do país sem levantar uma arma sequer, e conseguiu. Então, depois disso, um repórter foi lá
entrevistado perguntou se ele havia conseguido desculpar as muitas ofensas que ele havia recebido, e ele respondeu que não. O repórter estranhou a resposta. Não, simplesmente eu nunca me senti ofendido. Essa é a estrutura de um espírito que entende que todos esses atos são atos, vamos dizer assim, condizentes com a evolução espiritual, que as pessoas vão melhorar, vão se tornar melhores. É lógico que, em proporção, nós não temos essa bagagem ainda. Mas é algo que a gente tem que vislumbrar lá na frente e caminhar para isso, né? Degrau por degrau, para a gente chegar lá. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Então, nós temos que ter cuidado. Não ir, por exemplo, acreditando em tudo que a gente lê, informação que veio do mundo espiritual. Não, de forma alguma. Os espíritos recomendam isso no livro dos espíritos, nas obras. Questione, verifique, recuse, pesquise, Escuta a ciência. né? Escuta a ciência, escuta a opinião de muitas outras pessoas. E aí todo mundo tem um tribunal interior, né? Um bom senso. E esse tribunal vai sentenciar se precisa de mais pesquisa, se aquilo se aceita, aquilo se não aceita, né? Isso aí. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Sabemos estabelecer a diferença aí? Espiritismo e espiritualismo é o que a gente conhece. Espiritualidade é o que a gente vivencia disso que a gente conhece. É como a gente leva a nossa vida em função do conhecimento que a gente tem. Isso é espiritualidade. E por cima aqui, só para finalizar, falou aqui que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. Importante dizer que se dirigir ao Cristo não como uma figura para ser idolatrada, adorada, mas para que os exemplos dele sejam seguidos. Isso é seguir Cristo. Então, gente, encerramos assim por hoje. Alguns não tinham chegado aqui como nós falamos. O primeiro plano já foi por água abaixo. Tinha plano de a gente estudar essa mensagem do Emmanuel e depois a introdução aqui do André, para no próximo encontro a gente assistir o filme nosso lado. Talvez não consigamos assisti-lo num encontro só, porque é grande, né? Acredito que em 3 partes. 2 partes talvez dele, né? Mas aí nós vamos precisar estudar aqui a mensagem do André. Talvez a gente consiga assistir um pedaço do filme no próximo encontro. Vamos ver. Tá? Vamos ver como é que fica. Assim. Vamos caminhando assim devagar. Alguma colocação, alguma dúvida, alguma pergunta que alguém queira fazer? Tudo bem? Vamos lá. Maicon, você está de pressa?
Mestre amado Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, iniciando um novo estudo. Esse livro que nos traz tanta clareza, foi feito com muito amor. Agradeço também a espiritualidade que nos orientou, nos auxilia em todos os encontros. Agradeço a presença de todos também. Possamos levar não só para a nossa casa, mas para aqueles que precisam tanto quanto nós desse conhecimento lá fora. Que sejamos um farol para aqueles que precisam. Agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade novamente. Que o Senhor esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim Que assim seja. Até mais, Enemeia. Boa noite.